vamos lá. Então, vamos realizar a nossa correção da nossa atividade de revisão. Tá? Essa atividade a gente realizou ela nessa semana do dia 12, né, atividade 12, nessa semana do dia 15 ao dia 19, né? A gente revisou a parte de movimento uniforme e a parte de movimento uniformemente variado. Então, o que tinha nessa nossa atividade, né, na nossa revisão? Eram 5 questões relativas a movimento uniforme e movimento uniformemente variado. Então, a primeira questão, e essas questões elas mudam de posição, né, eu pedi para vocês anotarem essas questões no caderno, e quando a gente abre lá no nosso material, elas podem mudar de posição. Então, aqui minha primeira questão é essa questão aqui, mas na de vocês pode ser que ela esteja em uma posição diferente. Não tem problema, é a mesma questão, somente a posição dela que muda de lugar, né? Então, a gente vai fazer a correção aí do primeiro ano, né, matutino, primeiro ano matutino. Hoje é dia 22 de junho, nossa última semana de aula, né? Então, vamos lá. Primeira questão. Quais das alternativas abaixo representa a característica do movimento retilíneo uniforme? Então, preste bastante atenção no nome, porque este nome ele vai dar a característica do nosso, né, movimento. Movimento uniforme. O que quer dizer o movimento uniforme? A principal característica do movimento uniforme é que a sua velocidade é constante. É aquele movimento em que a velocidade não muda com o passar do tempo. Não muda. Se a velocidade não muda, qual é a característica dele? Aceleração constante, espaço constante, velocidade constante ou aceleração variável. Então, se a velocidade não muda, quer dizer que eu tenha, né, um movimento onde a minha velocidade é constante. Então, a resposta para esta questão seria a marcação em que a velocidade é constante. Então, essa é a correção da primeira questão aí que apareceu no meu formulário, né, na minha atividade. Característica de movimento uniforme. Característica de movimento uniforme é velocidade constante, ou seja, minha velocidade não muda com o passar do tempo. É como se eu fizesse um movimento, né, daqui até Goiânia sem mudar a velocidade do meu carro. E aí eu estaria em movimento uniforme. Então, nossa característica do movimento uniforme, velocidade constante. Ok, essa era a primeira questão. A nossa segunda questão, né, era sobre o outro tipo de movimento, que é o movimento uniformemente variado. Então, aqui eu estou chamando de questão 2, no de vocês pode ser que seja outro número, por conta da mudança da posição das questões, mas sem problema. Qual das alternativas abaixo representa a característica do movimento retilíneo uniformemente variado? Então, agora o meu movimento não é MU, é MUV, movimento uniformemente variado. Este movimento, sendo uniformemente variado, ele apresenta para a gente a principal característica de ter aceleração constante. Se a aceleração é constante, quer dizer que a aceleração não muda com o passar do tempo. Mas a velocidade muda com o passar do tempo. Agora, a minha aceleração não muda, mas a minha velocidade muda com a mudança do tempo, né? Com o passar do tempo. Com o passar do tempo. Ok, então agora eu tenho, né, um movimento uniformemente variado, que quer dizer que a minha velocidade ela vai mudar com o passar do tempo. Não muda a minha aceleração, mas a minha velocidade muda
Então, continuando aí, a alternativa que marca corretamente a nossa questão é aquele que apresenta essas características. Então, a característica do nosso movimento uniformemente variável, aceleração constante. Espaço constante não, espaço muda. Velocidade constante não. Velocidade constante é característica de movimento uniforme. Né? Nós estamos no movimento uniformemente variável. Aceleração variável? Não. A aceleração é constante. A aceleração não muda com o passar do tempo. Então, a resposta que marca corretamente a 2, a aceleração constante. Próxima questão, né? Nossa próxima questão, que eu estou chamando aqui de questão 3, né? No de vocês pode ser um outro número, mas seria essa questão aqui. Então, que questão é essa? Um carro se movendo em movimento uniforme. Então, prestar bastante atenção nos dados do meu exercício. Olha o primeiro dado do exercício, movimento uniforme. Então, vamos tentar anotar esses dados. Dado do exercício, primeiro dado, movimento uniforme. Dado importantíssimo. Tem sua velocidade constante. Então, a velocidade deste carro sendo constante de 10 metros por segundo. Se no instante inicial, ou seja, quando eu comecei a marcar o meu tempo, seu espaço é 50 metros, então significa que o espaço inicial é 50 metros. Marque a alternativa que representa a sua equação horária do espaço. Então, qual é a pergunta do meu exercício? Ele me pergunta qual é a equação horária do espaço. A equação horária do espaço para o movimento uniforme é aquela do sorvete. S igual a S0 mais V vezes o tempo. Então, a equação horária do espaço para o movimento uniforme, a S de sorvete. E ele também quer saber qual é o espaço final quando o meu tempo for de 5 segundos. Então, eu tenho que montar a equação horária do espaço. Depois, usar o tempo de 5 segundos para me calcular o meu espaço final. Então, vamos lá. Vou calcular, vou montar primeiro a minha equação. S é o espaço final, igual. O espaço inicial dado no meu exercício é 50 metros, então é 50. Então, um número no lugar devido dele. Mais V de velocidade, mas ele disse para mim que a velocidade é 10 vezes o tempo, que é t. Então, a equação horária do espaço é 50 mais 10t. Então, esta equação aqui é a equação que representa o espaço do meu móvel. Se eu analisar as minhas alternativas, eu tenho que ter essa equação, 50 mais 10t. 50 mais 10t, 50 mais 10t. Essa daqui, ó, apareceu 50 mais 10t mais t ao quadrado. Nossa equação não tem t ao quadrado. Então, eu posso jogar fora a primeira e a última. Falta, né, as duas que eu tenho que descobrir agora para me definir qual é o meu espaço final. E ele me perguntou qual é o espaço final. Então, o que eu faço? No lugar do tempo, eu coloco 5 segundos e faço o meu cálculo. Então, S igual a 50 mais 10 vezes o tempo. Meu tempo é 5. Então, vamos lá. 50 mais 10 vezes 5, 50. 50 mais 50, chego que meu espaço final é 100 metros. Então, a minha resposta é aquela que tem a equação 50 mais 10t, mais o meu espaço final igual a 100 metros. Então, a minha resposta correta será essa alternativa aqui, 50 mais 10t e espaço igual a 100 metros. Então, era isso que era para a gente fazer na nossa questão 3, né? Resolver nossa equação horária do espaço para o movimento uniforme. Ok. Nossa próxima questão, né, é uma questão de gráfico. Então, essa questão aqui que eu estou chamando de questão 4, talvez no material aí ficou uma posição diferente, mas é a mesma questão. A partir do gráfico da função da posição em função do tempo,
indicado abaixo e marca a alternativa correta. Então, aqui eu tenho tempo e aqui eu tenho o meu espaço. Então, a gente vai entender o que está acontecendo nesse gráfico. Quando eu comecei a marcar o meu tempo, que foi aqui, ó, no zero, o meu espaço também era zero, ele partiu do zero. E esse gráfico é um gráfico crescente. Se ele é um gráfico crescente, o espaço aumenta com o passar do tempo. Então, se a gente pensar lá naquela nossa trajetória, aqui eu tenho a marcação do zero, aqui eu tenho o lado positivo e para cá eu tenho o lado negativo. Quando eu começo a medir o meu movimento, o meu móvel está se movimentando para o lado positivo, porque o espaço dele está caminhando para o lado positivo. Então, ele estava aqui no 0, passou para o 5, passou para o 10, passou para o 15 e assim por diante. Então, ele caminhou para o lado positivo da trajetória. Ele foi para o lado positivo da trajetória. Se ele foi para o lado positivo, quer dizer que o espaço dele aumentou com o passar do tempo. O que isso representa? O movimento é progressivo e retardado. O movimento é acelerado. O movimento é progressivo. O movimento é retrógrado. Então, vamos entender o que quer dizer cada palavrinha dessa. Né? O movimento é retrógrado. Vou começar aqui pela última. Retrógrado quer dizer que o móvel caminha no sentido negativo da trajetória. Então, não pode ser, porque ele caminha no sentido positivo. Acabei de ver no meu gráfico. O movimento é progressivo. Ele caminha no sentido positivo da trajetória. É uma das questões que pode ser verdade. O movimento é acelerado. Se o movimento é acelerado, o meu gráfico do espaço em função do tempo não é uma reta. O meu gráfico do espaço em função do tempo, ele é uma parábola, igual a gente aprendeu em função do segundo grau. Então, não pode ser. O movimento é progressivo, caminha no sentido positivo da trajetória? Sim. Mas ele é retardado? Se ele for retardado, quer dizer que eu tenho aceleração e que a minha aceleração é negativa. Não pode ser, porque esse gráfico não é um gráfico que tem aceleração. Ele é um movimento uniforme. Então, só sobrou a nossa alternativa do movimento é progressivo. Gráfico crescente, sendo uma reta, o movimento é progressivo. Não tem outra explicação. Então, essa questão, a resposta certa seria: o movimento é progressivo. Nossa próxima e última questão, né, intitulada aqui questão 5, ele vai falar agora do movimento uniformemente variado. Então, vamos colocar aqui os nossos dados e vamos tentar entender a questão. Um móvel percorre um trajeto em movimento retilíneo uniformemente variado. É o nosso MUV. O movimento agora é uniformemente variado. O movimento uniformemente variado tem aceleração constante. Então, se eu tivesse lido todo o meu questionário com bastante atenção, eu não erraria aquelas duas primeiras questões. Porque na outra questão, na questão 3, ele diz que o movimento uniforme tem velocidade constante, e nesse ele fala que a aceleração é constante. Então, ele me dá as respostas da questão 1 e 2. Então, vamos anotar aqui, ó, que a nossa aceleração é 3 metros por segundo ao quadrado. Sabendo que o móvel partiu do repouso, quer dizer que a velocidade inicial dele era zero. Ele partiu do repouso, ele estava parado, né, quando eu comecei a medir o meu tempo. Qual das opções abaixo representa, respectivamente, a equação horária da velocidade? Então, ele quer que a gente agora calcule a equação horária da velocidade. Para o movimento uniformemente variado, essa equação é a equação da vovó. Vi vovó atrás do toco. Essa equação é a equação horária da velocidade para o movimento uniformemente variado. E a sua velocidade, depois que eu fizer a equação, ele quer que eu calcule a velocidade quando o meu tempo for de 5 segundos. Vamos montar a equação para ele. Ele pediu a equação, vamos montar ela. Então, vamos lá. Velocidade é igual. Velocidade inicial é zero. Ele partiu do repouso. Mais a aceleração, 3 vezes o tempo. Esse zero, eu posso tirar ele,
porque ele não vai me adiantar em nada na minha equação. Então, minha equação se reduz apenas a 3 vezes o tempo. Só lembrar da função de primeiro grau quando o meu coeficiente linear é zero. Só tem coeficiente angular. Então, minha equação é 3 vezes tempo. Então, eu já posso excluir algumas alternativas. Vou jogar fora aqui, ó. Essa primeira, V igual a 3T. Pode jogar fora ainda não. A segunda, V igual a 3 mais 2T. Fora. Essa aqui, ó, T ao quadrado. Fora. A outra, 3 mais 5T. Fora. Sobrou só a primeira. Basta calcular a velocidade final só para ver se é 15 mesmo. Vamos calcular ela. V é igual. Quando o tempo for 5 segundos, só substituir na minha equação. V igual a 3 vezes 5, 15 metros por segundo. Então, a minha velocidade, realmente, 15 metros por segundo. E aí sobrou essa alternativa aqui para mim marcar. Então, essa alternativa é a que marca corretamente a questão 5, né, do nosso formulário. E com isso a gente finalizou todas as questões deste formulário.